É uma tendência muito forte, né? Tanto que a minha primeira produção foi dentro do quarto de casa. Porque eu não queria fazer... eu pensei, vou produzir cogumelos. Mas eu faço um investimento X e vou vender para quem? Porque quando a gente começa a pesquisar sobre cogumelos, a gente pensa assim, eu vou produzir tanto, tiro isso, tiro aquilo, vou ter um lucro de 12 mil reais por mês. Legal, né? Mas eu vou vender para quem? Entendeu? Então, por isso que espaços como esse aqui hoje são tão importantes para a gente fazer mais divulgação do consumo de cogumelos, falar das propriedades medicinais e funcionais deles, para expandir essa cultura de consumo. Vamos falar então um pouco das propriedades? Vamos. Acho que eu trouxe até uma colinha. Opa, porque mesmo que super importante e válido. Mesmo que seja assim, o básico. A minha colinha não sai daqui, viu, Simar? Mesmo que seja o básico, ainda é muita coisa assim. Então eu trouxe para falar o principal. Bem, o cogumelo ele é conhecido como um alimento funcional. O que é o alimento funcional? É aquele que, além de saciar a sua fome, né, o seu desejo, vai te trazer benefícios também para a sua saúde, né? Então, eu nomeei aqui os principais, como, por exemplo, tem baixa caloria, muitas fibras, diversas vitaminas, destacando a do complexo B. Eu notei, e até pelos estudos e pela experiência em casa com os meus pais já idosos têm muita deficiência de vitamina do complexo B12 e vitamina D. E os cogumelos são uma das poucas fontes não animais que proporciona em altas taxas esses valores dessas vitaminas. Informação super relevante, sim, hein? E ainda se você deixar, por exemplo, principalmente os castanhos, se você deixa eles 10 minutos no sol antes de consumir, ele potencializa ainda essa vitamina D. Então, é uma ótima fonte aí da B12 e da vitamina D. Que bacana, ótima dica, hein? Sim. Para quem tem aí os idosos precisando, de forma geral, né? Qualquer idade. Mas eu tive a experiência em casa e dentro de 6 meses, colocando os meus pais para comerem pelo menos 2 vezes por semana, eles repetiram os exames e as taxas já estavam mais elevadas. O shiitake e o portobello são esses mais acastanhados. Como é que como se diz, já pegando o gancho e já vamos entrando, como é que você faz eles? Para quem quer fazer em casa? Eu sou um pouco preguiçosa e não tenho muito talento na cozinha, não. Então eu faço picadinho, refogado. O portobello, deixa eu tirar aqui. Claro. O portobello, ele cria uma cavidade, quando a gente retira aqui, ó, esse talinho dele, ele cria uma cavidade, tá vendo? Olha só. Fica bem fundinho. E aqui você pode colocar qualquer tipo de recheio da sua preferência. Eu, né, como falei que sou um pouco... Não tenho tanta prática assim na cozinha, eu coloco um tabletinho de manteiga aqui, queijo que minha mãe faz, tomilho em cima, rego com azeite e coloco para assar. De 3 a 4 minutos ele tá pronto. Esse aqui é o... Portobello. Portobello. Isso. Olha aqui, pessoal. E ele também, aqui o Paris, também a gente se quiser tirar o talinho aqui, ele cria a mesma cavidade. E você pode fazer fatiado, cozido, assado. Eu tenho preferência... cogumelos, então... depois a gente volta aqui, né, na questão funcional dos cogumelos. Cogumelos, eles são extremamente... Eles gostam de absorver muita água. Então, não se lava cogumelo. Quando você recebe eles nas bandejinhas, né, eles vêm na bandeja de 200 gramas, então você recebe, você não lava... normalmente os shimejis não vai vir com muita sujeirinha, não. Mas o Paris e o portobello, eles são cultivados em terra. Então pode ser, ó, aqui, tá vendo? Tem até um pontinho aqui. Então a gente só de terra, né? A gente faz uma pré-higienização, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho. Então é pegar um guardanapo ou um papel toalha umedecido, passa por todo ele, retirando essa terra, se vê necessidade, mas nunca lavar, colocar embaixo d'água ou de molho os cogumelos, porque senão você vai perder toda a textura e sabor do alimento, e aí depois fala que ele tá borrachudo, e aí na verdade foi o excesso de água que foi colocado nele, por conta dessa lavação. Entendi. Então não se lava cogumelo. E aí eu coloco na panela com um pouquinho de água, abafo e deixo cozinhar. Quando ele soltar bastante água, cogumelos, 90% dele é água.
Então, eu costumo comparar ele com a abobrinha, que você faz uma abobrinha, ela vai soltar bastante água, depois vai secar. Então, depois que ele começa a secar essa água, que eu adiciono a gordura da minha preferência, pode ser manteiga, azeite, óleo, enfim. E Banha de coloco os porco. temperos. Pode, sim, faço lá na panela de ferro Esse é da, bom, da hein? minha avó, sim. Aqui, meu amigo, cola aqui, Faela. Você tá achando que o Roots não é um canal de culinária? É também. Que é um canal agro, é um canal de assuntos os mais variados possíveis dentro do universo agro. E se tem cozinha, tem ingrediente agro. E aqui a gente está falando de cogumelos, que tem suas indicações tanto na medicina quanto na alimentação. Isso. Vamos voltar a falar Vamos. O que mais que eu das separei aqui? características nutricionais que você está Sim. falando, né? Olha, auxilia no sistema circulatório, reduz colesterol ruim, é um anti-inflamatório, anticancerígeno, antioxidante, melhora o funcionamento intestinal, controla a pressão arterial, aumenta a imunidade. Isso eu acho que até foi uma questão em casa, sabe? Que com toda a pandemia, pelo menos, a gente, né, eu acredito que em algum ponto a gente pode ter sido contaminado por Covid, mas nós não tivemos diagnósticos em casa. Eu acredito que é por esse consumo recorrente dos cogumelos que a gente tem em casa. Uma alimentação diferente. Uhum. Sim, melhora a digestão e por ter uma característica de beta-glucano, quando a gente come cogumelos, logo a gente tem uma sensação de saciedade, onde também aquela pessoa que talvez, né, fica com vontade de comer mais, por mais que esteja gostoso, eu não consigo comer mais que 3 portobello, por exemplo. Logo vem, não, estou bem, estou saciada. E não tem esse desejo, né, de ficar sempre procurando por comida. Então, ele é um ótimo auxiliar também na questão de emagrecimento. Muito bom. Eu coloquei aqui também que destaca em fonte de energia e ômega 3, reduz o acúmulo de gordura no fígado e equilibra níveis de açúcar no sangue. Isso sempre, acredito assim, que para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter 3 coisas basicamente: alimentação, uma atividade física e sistema imunológico fortalecido. Os cogumelos te auxiliam em 2 coisas. Dessas 3 coisas, os cogumelos, né, já te garantem uma boa alimentação e um sistema imunológico fortalecido. Olha que bacana, né? Extremamente rico aí na parte nutricional. E a gente tá falando da parte medicinal, né? Tem algum tipo de cogumelo que é usado para tratamento mesmo de algum tipo de doença, mas em estado mais avançado, assim? Sim, tem. Hoje poderia ser... Os asiáticos usam há milênios, né? Mas para a gente aqui é uma novidade ainda. Mas eu destacaria um que se chama juba de leão. Ele pode ser consumido tanto em cápsulas, né, desidratado em cápsulas, quanto in natura também. Juba de leão, o ganoderma, tem também bastante pesquisas avançadas com os cogumelos psicodélicos, na questão de depressão, ansiedade, TDAH, foco. Então, tem alguns cogumelos bastante específicos para isso. É o que o pessoal fala, o chá de cogumelo. Sim. Porque o pessoal deve ficar doidão porque toma demais, né? Deve ser doses homeopáticas que Quando falam, eu falo que sou produtora de cogumelos, a primeira pergunta que me vem é: é aquele que deixa doidão? É aquele do chá? Sim, de certa forma. Então, eu acredito muito, né, no avanço científico. O psicodélico, qual que é? Ele é bem comum de encontrar porque é o que dá no esterco do bovino. Ah, tá, é aquele mesmo lá. Isso, Aí se a gente, né, tem lógico algumas características, mas a principal dele é que a gente quebra um pedacinho dele e ele começa a ficar azulado. Então, por isso que é um cogumelo mágico, cogumelo azul. E é esse que os estudos estão cada vez mais avançando nos tratamentos de depressão, de ansiedade.